todos! Bem-vindos ao Pode Ser! Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Ser, uma iniciativa da FAZ, diretamente aqui do estúdio Boa Produções. E hoje o nosso episódio está muito especial. A gente está com 3 personalidades aqui da saúde pública do município do Rio, né, Mari? Exatamente. Gestores de algumas das maiores unidades de saúde do Rio de Janeiro. Hoje estamos aqui recebendo Camila Conde, Sandra Mello e Paula Travassos. Sejam muito bem-vindos ao Pode Ser. Eu gostaria muito de ouvir um pouquinho da história, da trajetória de vocês agora nesse primeiro momento. Sandra, pode começar a compartilhar com a gente? Claro, a minha trajetória tem tudo a ver com o hospital que hoje eu sou diretora. Eu comecei na assistência, eu sempre tive um sonho de ser médica de urgência e emergência, e eu passei por todas essas etapas. Eu comecei como acadêmica, no terceiro período de medicina, fui interna do hospital, fui pós-graduanda de urgência e emergência clínica, fui coordenadora da emergência em plena pandemia e hoje diretora. Essa visão, né, do hospital, da prática, da realidade do hospital, me ajudou muito não só na parte da gestão, como na parte do cuidado na ponta. Então, assim, eu não caí na gestão por acaso. Eu fui construída dentro daquela emergência. Ai, que história maravilhosa. Então já é um hospital que você tem todo um amor, uma vivência, né, Sandra? Sim, é o hospital do meu coração, é o meu hospital escola e é o hospital dos meus sonhos, que eu quero fazer tudo de melhor por ele. Que bom. Camila, compartilha com a gente um pouquinho. E a gente vê como as histórias são completamente diferentes, né? Porque ela começa dentro da própria saúde, e eu, por exemplo, queria ser delegada de polícia, estudei direito, né? Hoje tive que me especializar em gestão em saúde para poder continuar na carreira da saúde, né? Porque foi por acaso. Eu estudava para concurso, e aí tive a infelicidade de um divórcio, e aí fui para a área da saúde por acaso, no processo seletivo, para ser secretária de um diretor lá em 2000 e lá vai fumaça, não vou aqui falar a minha idade, né? E aí fui galgando alguns cargos dentro de um hospital na Ilha do Governador, do município do Rio de Janeiro. Depois passei para direção, passei depois a assessorar uma secretaria de saúde no município de Maricá, no Rio de Janeiro também. E aí fui parar no Viva Rio, em 2022, quando eu comecei a fazer a gestão do Albert Schweitzer, mas não como diretora à época. Comecei ali no Albert Schweitzer como gestora de contrato pela organização social, que é a organização que faz a gestão até hoje, que é o Viva Rio. E em 2022 assumi a direção geral do hospital. E é um grande desafio para mim, pelo fato de eu não ser uma profissional da área da saúde, com formação em saúde, e por outro lado também nunca fui uma profissional do direito, porque, porque fiz direito, mas também nunca advoguei. A minha formação contribui muito no meu dia a dia, até porque a gente está falando de um contrato, né? A organização precisa prestar contas, então isso me familiariza muito, né? A formação ajuda muito nessa gestão, mas é algo muito diferente do habitual, né? O importante é que tá dando certo, Camila. Não, os números são bons. É. Isso aí que importa. Paula, sua vez. Conta um pouquinho pra gente, por favor. Então, eu sou enfermeira, né, de formação. E o enfermeiro por si só, ele já é um gestor, né? A gente sai da faculdade fazendo gestão de equipe, gestão de processos de trabalho. Tenho 25 anos de serviço público, eu sou do Entregou a quadro, idade, ó. eu sou do quadro permanente da Secretaria de Saúde Municipal do Rio de Janeiro. E a minha história é longa. Eu chego na atenção primária, lá nos anos 2000, e aí vou construindo a minha carreira, né? Nasci em Campo Grande, atuei boa parte da minha vida na Zona Oeste, tive uma experiência muito importante aí nos ciclos de vida, na CAP, tive a honra de coordenar a CAP 52, que foi a área onde eu nasci, onde eu morei. Tive a oportunidade ímpar de ser coordenadora de atenção primária da Zona Sul da cidade. Passei também como subsecretária de Atenção, Promoção e Vigilância em Saúde. E tive a oportunidade de ser diretora de operações da Rio Saúde, da empresa pública, da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, e parei no Souza Aguiar. Foi para mim uma surpresa quando o secretário me fez o convite.
E eu nem nos meus sonhos eu tinha imaginado, porque a minha trajetória ela é toda forjada na atenção primária. E no início eu tive medo, no início eu falei: "Não, não vou", depois eu pensei bem e falei: "Vou aceitar esse desafio, eu preciso sair da minha zona de conforto". E lá fui eu para o Souza Aguiar, onde eu fiz amigos, aonde eu aprendi a ser a gestora de uma unidade hospitalar, que ela é completamente diferente de outras unidades de saúde. O hospital é a estrutura mais complexa, né, do serviço de saúde, e sou muito feliz lá. É. Ai, que maravilha. Gente, agora, eu vim pensando nisso, nessa pergunta, eu guardei ela só pra saber disso de vocês. Como é que é coordenar, dirigir um dos maiores hospitais do Rio de Janeiro, que são vocês 3? Vocês representam a maior unidade de saúde do município. Como é que é isso? Como vocês conseguem? É para falar a verdade? À vontade. Olha, eu não vou falar por elas, mas por mim é extremamente desafiador, né? Por mais que a gente tente manter a nossa saúde mental em dia, a gente acaba tendo momentos que a gente oscila, porque a gente trabalha, como a Paula falou, é uma unidade de alta força de trabalho, né? De alta tensão. Então, a gente está a todo tempo em prontidão. E isso é uma coisa extremamente cansativa para o gestor, né? Quando a gente está falando de atendimento de 16 mil pessoas, 1.000 cirurgias por mês, a gente está falando de um volume de problemas muito grande. Então, a gente precisa conseguir separar o nosso tempo para a nossa família, precisa conseguir separar o nosso tempo para a gestão da unidade e lembrar que a gente não pode só apagar incêndio, e isso é muito complicado. A gente precisa reservar dentro da nossa agenda um tempo para poder planejar, melhorar, evoluir, né? Mas o telefone toca o dia inteiro, né? 24 horas, final de semana toca, então tem que gostar muito do que faz. Se você gosta do que faz, se você vê o resultado na ponta, eu fico muito orgulhosa do hospital que eu comecei a trabalhar e do hospital que eu tenho hoje. Então, assim, vale todo o esforço, mas é extremamente cansativo. Então, para mim é um pouquinho mais fácil, não deixa de ser uma dificuldade, mas como eu fui construída dentro desse hospital, eu tenho 20 anos aí de Salgado Filho, um pouquinho mais de 20 anos, entregando um pouquinho a idade. Entrei lá, eu tinha 19, tenho um pouquinho mais de 20 anos, mas assim, eu conheço tanto a ponta, né? Tanto o trabalho como plantonista, como chefia da emergência, e agora na gestão. Realmente é uma dedicação 24 horas. Eu ainda não sei distribuir meu tempo. Meu marido que deve estar assistindo, coitado. Ele tenta entender, mas às vezes é um pouquinho difícil. Meus filhos também sentem bastante a minha falta. Mas assim, eu estou muito feliz. Eu amo esse hospital, eu quero fazer tudo por ele. E é satisfatório ver a evolução que o Salgado Filho vem tomando. Através de alguns projetos da secretaria, da equipe de qualidade da SBUE, implementamos o projeto de eficiência, conseguimos tirar 300% de lotação para 100% e cair até um pouquinho mais. Então, os números, né, os indicadores já mostram assim todo o trabalho, porque o trabalho quando é feito com amor, com dedicação, o resultado é certo. E eu sou uma diretora muito presente. Eu estou lá todos os dias, estou de manhã, de tarde, de noite, final de semana. O pessoal fala: "O que que você está fazendo aqui?" Eu gosto. Como a Paula falou, ela teve a honra de ser coordenadora da CAP da área dela. Eu tenho a honra de dirigir um hospital aonde eu moro. Eu resido a 5 minutos do hospital. E quando eu era pequena, eu me acidentava, andava de mobilete, e era nesse hospital que eu era atendida, nesse hospital que eu fui atendida, que meus pais já foram atendidos, que as minhas irmãs foram atendidas, que o meu filho caiu da banheira outro dia, eu levei para lá. Foi lá que eu fiz a tomografia, lá que o neurocirurgião olhou. Então, eu tenho um hospital hoje humanizado, diferenciado, com qualidade. Eu prezo por isso todos os dias, eu estou presente todos os dias, porque uma liderança ela tem que estar presente para você ser o exemplo, você tem que estar ali presente para as pessoas te verem, você tem que ouvir cada um daquele hospital. É um hospital que eu conheço há mais de 20 anos, então os estatutários eu conheço pelo nome de todos os setores. Claro que nós temos outras OS, temos a FAS, temos a Rio Saúde, nem todos esses eu conheço, mas a maioria, os estatutários, pelo menos eu conheço todos há mais de 20 anos. Então, para mim é muito gratificante, não é fácil. Nunca foi fácil e nem vai ser fácil. A cada dia que passa é um aprendizado, mas eu estou ali firme e forte, feliz, a realização do sonho da minha vida. A minha mãe e meu pai, onde estiverem, eles estão muito felizes, porque
porque mãe sabe de todas as coisas, né. Quando eu tinha uns 20 anos, 21, que eu não queria sair do hospital, dormia no quartinho da residência lá, vivia naquela emergência, minha mãe falava: "Minha filha, vem para casa", eu: "Não, mãe, deixa eu dormir aqui, quero ficar aqui mais um pouquinho". Ela falava para mim: "Um dia você vai ser diretora do Hospital Municipal Salgado Filho". Eu: "Ai, mãe, você viaja, não tem como. Eu nem sou estatutária, eu sou estudante ainda". Ela falou: "Mas pelo amor que você tem nesse hospital, um dia você vai ser diretora do Salgado Filho". E essas palavras me marcaram. Eu nunca almejei de verdade ser diretora, porque eu achava que nem fosse possível você não ser concursada e ser uma diretora. Então, deixo meu agradecimento aqui para o doutor Daniel Soranja, nosso secretário de saúde, gestor brilhante, por essa oportunidade. E é a realização de um grande sonho e do hospital da minha vida, do meu coração. Não é fácil, é difícil, mas eu estou aqui, eu vou lutar cada dia mais. Desde que eu entrei, eu acredito que quem conhece Salgado Filho, quem frequenta, consegue ver a diferença. Eu entrei em janeiro do ano passado, mas se você for hoje no Salgado Filho, é um outro Salgado Filho. É um Salgado Filho mais humanizado, é um Salgado Filho com amor. Todos têm, né, estão dando o seu melhor, estão dando o seu melhor, porque eu tenho amor para dar, disposição e muito trabalho. Então é isso, não é fácil, mas é feito com amor. O salgado na veia, né? E quando é com amor, flui naturalmente. Profetizado pela Só a mãe. minha família sofre um pouquinho. Isso aí. Então, o que que eu vou dizer depois dessa Fala. Bom, mas eu, assim, tive aí a missão de dirigir a maior emergência da América Latina, um hospital centenário, né, com mais de 117 anos, que é patrimônio do Sistema Único de Saúde. A gente tem muito orgulho dele. Ele é referência para os munícipes e não munícipes, por conta das nossas especialidades que nós temos, e é desafiador estar nesse papel. É desafiador porque a gente precisa equacionar os recursos, a necessidade da população, a gente precisa estar presente, precisa estar escutando o que que o nosso profissional está falando, está percebendo as dificuldades de executar alguma tarefa, está pensando, né, em investimentos para a qualificação das nossas equipes, mas também está fazendo ali a jornada do paciente e percebendo o que que pode ser melhorado, o que que pode ser modificado para a gente ofertar um melhor cuidado à nossa população. Então, é um desafio muito grande, mas eu acho que é isso tudo que elas colocaram também. É um amor, é um prazer, é uma vontade de entregar um serviço melhor para a nossa população. Isso só é possível porque a gente tem uma Secretaria de Saúde muito presente, coordenando ali as políticas públicas que emanam do Ministério, inovando com outras políticas públicas da própria secretaria, né, que acabam depois eh, sendo copiadas por outros municípios, e a gente acaba oferecendo um melhor cuidado ao nosso paciente, porque fazer emergência não é para qualquer um, é para quem gosta, para quem está treinado, para quem foi forjado. E sempre é tempo da gente se qualificar, e sempre é tempo da gente melhorar e focar ali naquela vida que a gente pode preservar. E quem faz emergência sabe que um minuto faz diferença na vida da pessoa. Então, assim, é um prazer ser gestora, ser daquele complexo hospitalar. É assustador, é encantador, e eu quero cada vez mais fazer melhor. A gente consegue ver o amor de vocês pela unidade, pela profissão, pelo que vocês desempenham, assim, na fala, nos olhos, né, no brilho. Aproveitando essa fala da Paula, como é para manter a equipe motivada, na mesma motivação de vocês, tendo em vista que são unidades enormes, o trabalho é pesado, né? São portas abertas, 24 horas por dia. O que vocês pensam sobre isso? Como vocês agem sobre manter todas as equipes, que são muitas equipes, na motivação ali do trabalho para poder estar desempenhando melhor? Olha, a gestão de pessoas é um grande desafio para qualquer gestor, né? E eu acredito que é conversando com elas, usando as ferramentas que a gente tem à disposição para comunicação, né? A gente precisa ter o time bem junto da gente. Agora, a gente precisa falar sobre os processos de trabalho, a gente precisa dizer o que que precisa ser feito. Muitas vezes precisa reconduzir os processos e a educação.
permanente dessa equipe, alinhada com uma comunicação eficiente e a clareza dos resultados que precisam ser alcançados, fazem com que as equipes assistenciais, que são diversas, né? 7 dias por semana, 24 horas, plantões diurnos, turnos, no Souza são mais de 2.000 profissionais, a gente está perto, disponível, olhando atentamente, com uma escuta ativa, faz toda a diferença no engajamento dessas pessoas. Eles saberem que a diretora está ali e está sabendo daquele problema, que está vendo aquele paciente, que está articulando com a central de regulação, que está acionando a subsecretaria, que está falando com outros hospitais e que está junto fazendo aquele cuidado acontecer, mantém não só o coração quentinho, mas toda a equipe engajada. Então, cada dia mais a gente trabalha melhoria nos processos de trabalho, com os protocolos assistenciais revisados, com treinamento das equipes, mas também com uma comunicação mais próxima, né? A gente precisa estar mais próximo dos nossos profissionais. A gente costuma dizer que a gente precisa estar com um umbigo lá na sala vermelha. Se a gente está com o umbigo na sala vermelha, está com o pé fincado ali na nossa porta de entrada, a gente sabe o que está acontecendo no hospital. E a gente engaja as equipes porque a gente é presente. O hospital não é algo que a gente não conhece, não tem lá nada que a gente não saiba que esteja acontecendo. E eles acabam entendendo que esse é o caminho, que assim a gente vai salvar mais vidas, que todos nós, trabalhando na mesma direção, a gente vai chegar a resultados melhores para a população. Então, continuando o que a Paula acabou de falar, o que precisa acontecer é uma integração da assistência com a gestão. É exatamente essa parte da ausculta ativa. É você estar presente na emergência, saber tudo o que acontece. Pô, o meu hospital é enorme, temos lá 307 leitos, mas quando alguém me liga e fala de algum paciente, algum problema, o pessoal da secretaria informa da regulação, eu sei exatamente aquele problema que está acontecendo. Por quê? Porque eu estou presente. Que eu estou ali, porque eu subo e desço aquelas escadas, porque eu ando todos os andares, que eu estou com o umbigo definitivamente na sala vermelha. Eu sou emergencista, né? Fiz Literalmente. especialização de emergência no Salgado Filho, e a sala vermelha já é minha paixão. Então não é muito difícil eu ficar ali embaixo na emergência. Eu fico bastante tempo ali na emergência, vou em todas as salas, escuto. O principal também é a escuta de cada profissional que está ali. Não é só dos profissionais de ponta, não são só dos médicos, eu digo a escuta de cada funcionário, porque às vezes a queixa da pessoa da limpeza é uma queixa tão importante que faz toda a diferença no hospital. Então, se você souber ouvir todos, cada um é importante dentro daquele cenário. Cada paciente, cada profissional de saúde que está ali, cada pessoal da limpeza, da alimentação, cada um que está ali é importante. Todo mundo tem o seu papel dentro dali do hospital. Então, você estar presente, ter essa integração da assistência junto com a gestão, a escuta ativa, né, a coordenação dos processos, a organização dos fluxos, a secretaria, como ela falou, é muito presente, eles estão sempre presentes na unidade, a regulação com o Davi, que é o diretor maravilhoso, sempre ajuda a gente, tudo que acontece a gente passa para a secretaria, tem problema para transferir uma criança, por exemplo, que eu não tenho CTI no meu hospital, eu ligo para o Davi, ligo para a regulação, a gente consegue tirar essa criança num tempo rápido. Então, toda a integração de todo o sistema municipal de saúde, da secretaria, com toda a direção do hospital, isso tudo faz uma diferença enorme, porque estão todos em prol do melhor para cada paciente, para toda a população. Então, todos unidos na mesma direção, esse é o caminho. Eu acho que vocês falaram tudo que eu gostaria de falar também. Mas se eu pudesse acrescentar mais alguma coisa, eu gosto muito de valorizar as pessoas. Então, eu costumo, às vezes, ter agendas específicas para alguma pessoa, tentar investir na educação de algum profissional. E eu acho que isso vai motivando e vai dando a possibilidade de outros também, né, quererem, procuro valorizar cada vez mais, proporcionando novos cargos, né, ascensão na profissão das pessoas, ali dentro da própria unidade, né, então ela começa a entender que tem um plano de carreira, então isso vai motivando. E a apresentação dos resultados. Porque não adianta só a gente cobrar. Se É a gente, verdade. né, a gente cobra e mostra que dá para fazer e que se a gente fizer bem feito, a gente chega onde a gente quer. Então eu gosto muito de trabalhar dessa maneira, valorizando as pessoas e apresentando sempre o resultado. Olha, dá certo sim, olha aqui, a gente conseguiu.
Talvez a Paula não seja a maior emergência da América Latina. Se vocês Ó. Não, joguei aqui na Já mesa. jogou. Mas até essa brincadeira entre a gente, eu acho que sempre foi uma brincadeira muito saudável. E isso eu acho que é uma coisa que a direção por mulheres, vocês tocaram sobre a questão do amor. Eu acho que é uma coisa muito comum das mulheres fazerem realmente a coisa com mais amor, tá? E eu acho que tem essa coisa também dessa integração com as mulheres. Eu acho que a gente consegue sentir uma dor da outra e quando tá difícil para uma, tá difícil para outra. E se tá melhor para mim, tá mais relaxado para outra. Então, eu acho que as mulheres também conseguem. Eu acho que a gente viveu durante um período grande, na formação mesmo da nossa sociedade, uma tentativa de competição entre as mulheres, né? As pessoas muito tempo competindo uma com a outra. Hoje, eu acho que a gente consegue fazer isso de uma forma muito saudável, divertida, né? Como eu fiz agora uma brincadeira com a Paula. Mas a gente está sempre muito unido. Eu acho que as mulheres fazem toda a diferença nessa gestão por conta desses atributos, assim. Da cooperação, né? Exatamente. E do reconhecimento da importância que é ter cada mulher nesses espaços de liderança. Porque, desculpem os meninos, sinceramente, nós lideramos muito melhor. As mulheres na gestão, mulheres não quer dizer fragilidade. Mulheres na gestão quer dizer potência. Somos todas com potencial grandioso para liderar essas grandes emergências, através de estudos, de capacitação, de cursos de mestrado, doutorado. Estamos sempre nos especializando. Nosso secretário sempre pede para todo mundo estar sempre estudando, crescendo. Essa parte que a Camila falou de valorizar o profissional, é isso mesmo, é valorizar o profissional que está ali na ponta. De repente ele está ali como crescendo, ele está crescendo ali, ele está ali como um técnico de enfermagem, estimular para ele fazer enfermagem, estimular para ele fazer um mestrado, um doutorado, ou fazer outra profissão, escolher outra profissão, é qualificar os nossos profissionais, é exatamente isso. A nossa secretaria hoje visa qualificar os profissionais que já estão dentro das nossas próprias unidades. Então, aquele profissional que está ali, ele está sendo visto, estamos dando oportunidades para ele de crescer. Só depende dele. E mulheres, gente, desculpa. Mulher é mãe, mulher é aconchego, é tudo. amor, é fragilidade, é potência e disposição com propósito. É isso. E antes eu já queria parabenizar vocês, porque vocês foram recentemente, né, matéria sobre em comemoração a esse dia 8 de março. Eu acho que, de fato, é muito importante a gente ter esse símbolo da mulher, não só a mulher frágil, a mulher, né, mas ter a força de verdade da mulher. Porque a mulher é muito forte, ela é o essencial. E, assim, ter vocês hoje à frente de hospitais tão grande é uma felicidade. Acho que para todo mundo, né? Com certeza. E, assim, diante disso tudo, vocês acham que teve algum percalço nesse meio do caminho da gestão por conta de vocês serem mulheres? Vocês acham que enfrentaram alguma dificuldade? Então, às vezes, por ser mulher, você tem que provar mais vezes aquela situação para você se colocar naquele lugar. Mas hoje é o que eu falei, nós somos acolhidas pela secretaria, nós somos acolhidas pelo secretário. Nós temos segurança para tocarmos as emergências como nós quisermos, porque nós temos capacidade, nós temos estudo e liderança para isso. Nós temos a gestão e conseguimos mostrar, né, o nosso trabalho, que a gente tem segurança nisso, porque somos completamente acolhidos. O que eu acho? Eu acho que seria desonesto da minha parte falar que a gente não encontra dificuldades. Eu acho que por ser mulher na gestão, num ambiente hospitalar que tradicionalmente, historicamente, foi ocupado por homens e por médicos, seria um contrassenso estar falando aqui isso para vocês. Porque são dificuldades, sim, que elas existem, que elas estão postas. Hoje elas até se apresentam, né, menos vezes, mas elas estão ali, sim, porque isso faz parte do nosso cotidiano. O que é o diferencial? É a gente ter a formação, a gente ter a dedicação, a gente está ocupando esses espaços de trabalho, esse mercado de trabalho, porque a gente tem competência técnica, porque a gente tem formação e porque alguém está dando oportunidade para a gente, porque reconhece toda a nossa trajetória. E o grande diferencial é quando a gente ocupa esse espaço, que num intervalo de tempo ali não tão longo, a gente consegue fazer várias mudanças, que é o engajamento das equipes que vocês já colocaram aqui, a questão da empatia
conseguir se colocar no lugar do outro para achar ali uma oportunidade, ou de reconstrução de um caminho, ou de revisão de um processo de trabalho, né? Ou de algum ajuste no próprio processo que vai trazer uma eficiência assistencial. Então, acho que é assim, algo que a gente ainda precisa superar. Não é fácil ser mulher em nenhum espaço de gestão, mas também não é fácil dentro de um hospital, principalmente um hospital de emergência, que você lida ali com uma pressão muito grande, uma sobrecarga das equipes, uma superlotação, porque infelizmente a nossa cidade não dá conta só dos munícipes, ela dá conta também dos que não moram na cidade. E tá certo, porque o Sistema Único de Saúde é para todos, é para qualquer cidadão brasileiro, e o nosso desafio é cada vez maior. Mas não tem problema não, porque nós somos mulheres e nós fazemos cada vez melhor, não é isso, É Camila? verdade, é verdade. Mas eu já ouvi na minha carreira profissional, você é bonitinha demais para ser competente. Isso é terrível, É né? isso Porque também. se você é mulher, se você é jovem, se você é um pouquinho mais bonita, ou se você não é menos bonita, isso Sim. tudo é levado em consideração. Então, não é fácil ser mulher, como a Paula disse, como a Sandra disse. São situações bem difíceis, mas eu acho que a gente é inteligente até para lidar com isso. Né? Se a gente precisa de um homem para validar talvez alguma coisa que a gente esteja dizendo, isso eu já sei disso, não tem problema, combina com meu amigo. É verdade. Então a gente tem que saber lidar com isso também, superar essas situações. Poderia ser muito mais fácil, as pessoas poderiam já diretamente valorizar o nosso trabalho, mas às vezes não tem, não rola e tá tudo bem. A gente também sabe dar a volta por cima e fazer as coisas acontecerem. Isso sabem muito bem. O que mudou ao longo da trajetória de vocês na liderança? O que vocês foram descobrindo? Quais foram os pontos que não, isso aqui realmente, ó, já não funciona mais, eu tenho que ir. O que vocês foram descobrindo em vocês, né, na verdade, não só na liderança, em vocês, de vocês, não é mais isso aqui que é para fazer, eu acho que eu preciso mudar para essa forma aqui. O que aconteceu porque são trajetórias longas, né, que a gente já discutiu, já conheceu aqui. O que vocês acham que foi mudando aos poucos? Então, para mim, como eu mudei, né, nos últimos 4 anos, eu saí de uma zona de conforto, onde era uma área, né, que eu dominava, para conhecer uma outra área que também tomou meu coração. Para mim, a capacidade de você conseguir foi mudando a minha capacidade da escuta. Porque como eu vim de uma outra área, né, da saúde, eu precisava ouvir mais, olhar mais, saber o que que eu estava querendo, o que que aquele profissional está querendo me dizer, o que que aquele usuário está querendo me dizer. Porque tem aqueles primeiros minutinhos que é só reclamação, né? Só chororô, nada está prestando, é isso, é aquilo. Mas por trás disso tem o que é o processo de trabalho, é a tecnologia, é o medicamento, é o que que é? Então, assim, a capacidade de me colocar no lugar do outro, essa a gente traz da atenção primária. Mas a capacidade de você escutar num intervalo curto de tempo e conseguir captar o que você pode ali melhorar, é transformar isso para ser ou uma permanência dentro de uma emergência de forma mais adequada, com maior acolhimento, ou ter um profissional mais motivado, ou não perder, reter esse talento. Então, eu acho que assim, eu fui melhorando a forma de olhar e enxergar, fui melhorando a escuta, né, conseguindo filtrar e mais, ninguém passa, eu acho que vocês devem ter essa percepção também, e eu costumo falar isso, todo mundo que passa por uma grande emergência, que lida ali o tempo todo entre a morte e a vida, de crianças, de mulheres, de homens, de idosos, independente, né, seja por uma causa natural ou seja pela violência urbana, ela fica diferente. Ela dá valor à vida. Então você muda como profissional, você melhora como gestor, mas você melhora principalmente como pessoa. E isso o Souza Aguiar me deu. O Souza Aguiar me deu aquela sala vermelha, aquela sala amarela, o sofrimento dos familiares que às vezes só precisam de um olhar, de uma única informação. Ele vai ficar internado. Ele foi para o centro cirúrgico. É,
Amanhã o médico vai falar com você sobre a conduta. Às vezes é uma palavra, são 2 minutos do seu dia que você perde, e você muda, né, aquilo que a família está pensando sobre o hospital e aquilo que a família está pensando sobre a própria equipe. Porque às vezes a família ou até mesmo a imprensa, acha que quem está lá dentro não está fazendo nada, mas quem está lá dentro está fazendo é tudo, está fazendo a diferença, está garantindo a vida, está fazendo um trabalho que só quem está lá dentro pode fazer. E isso faz você ser uma pessoa melhor, ser um profissional melhor, se colocar no lugar do outro e perceber. Eu acho que um gestor ele precisa estar atento a tudo isso. Todos os dias eu saio da minha casa pensando no que eu posso fazer com a minha equipe, né, com a minha estrutura física, com a tecnologia que eu tenho lá dentro embarcada, para melhorar, ou seja, o tempo de espera, o desfecho clínico, o acolhimento, o primeiro acolhimento ali, quando a gente classifica, né, o risco, como que a gente faz reuniões melhores, mais produtivas, como eu aumento a minha eficiência. Se o paciente entra, ele precisa sair. E eu quero que, em 100% das vezes, ou pelo menos próximo disso, ele volte para a casa dele recuperado, né? Eu volte com a maior qualidade de vida que eu posso oferecer. E isso o gestor precisa exercitar, né? É o olhar, é a escuta, é a presença, e é depois formular estratégias de otimizar esse processo de trabalho em busca do melhor cuidado. Então, você sai de uma emergência diferente, né, Camila? É verdade. Sai sim. Mas eu observo, assim, na minha trajetória, uma mudança da conexão com a comunidade. Eu passei muitos anos numa organização social paulista que tinha um método muito tradicional de gestão, então não era muito próximo da comunidade. Isso era até meio que repudiado, assim, não tinha muitas comissões de realmente trazer, né, essas pessoas para a comunidade de gestores. E aí, quando eu caio no Viva Rio, o Viva Rio é uma organização que tem na sua essência um movimento social, né? Tem na sua essência, a dignidade do ser humano. E aí, o Viva Rio me traz um outro olhar, de olhar mesmo para a comunidade. Então, eu passei a investir em reuniões dentro do hospital, trazendo a comunidade, entendendo a dor da comunidade, porque apesar de eu ter nascido num bairro pobre do Rio de Janeiro, eu não cheguei nem perto de viver o que vive a galera da Zona Oeste. Então, estar mais perto daquela comunidade. Eu também procurei estar na própria comunidade, então levando trabalhos sociais do hospital para a comunidade, porque somos urgência e emergência, mas isso não quer dizer que a gente não possa contribuir de alguma maneira para aquela população. Sem dúvida. Até porque ela pode ajudar muito na hora do primeiro atendimento ao Sim. paciente lá, se ela souber como é que ela vai estocar um sangramento, né? Sim. Se ela souber, enfim, medidas de primeiros socorros, a gente vai conseguir salvar mais vidas quando chega no Albert, né? Então, na minha vida profissional, eu vejo uma mudança muito radical do antes e depois da entrada no Viva Rio, que realmente me trouxe essa sensibilidade, dessa articulação social, de trazer a comunidade para dentro do hospital e entender a dor daquela comunidade e tentar cada vez mais contribuir para a mudança daquela história, daquele cenário ali. Não é muita gente, mas é só a Zona Oeste toda, então É só isso, né? Olha, eu tô sentindo que tem um negocinho aí, ó. Tá, Olha, já vou irritando. contar uma coisa pra você, você não foi complementar, é dele. Vou falar uma coisa pra vocês. Fica difícil eu responder por último, né? É. Todo mundo fala o que eu queria falar, mas vamos complementar aqui todos. Não, tudo bem. Então, agora é minha vez, né? Então, o que mudou na gestão? Eu já tinha, né, o cuidado de ponta ali, né, de anos e anos ali na emergência, mas quando você está na gestão, realmente o que muda, o olhar fica diferente. Você entra de um jeito e você vai se moldando ao longo da jornada. Essa parte, como a Paula falou, da escuta de cada um é super importante. E o mais importante de tudo para mim é o acolhimento e a humanização dos pacientes e dos familiares. Se você se colocar no lugar de outra pessoa, como ela falou, se colocar no lugar do paciente, a mulher tem muito isso de se colocar, né? A mulher é mãe e tal, Ah. se coloca no lugar do paciente. Se você se colocar no lugar de uma família que chegou um baleado, foi pro tal, e tá ali fora sem notícia nenhuma, se você imagine você ali fora sem notícia nenhuma. Isso não existe. Isso não existe. Então, assim, na minha gestão, eu prezo pela humanização. É inadmissível a família estar ali fora há horas sem uma única informação. Olha, já tomografou,
subiu para o centro cirúrgico, está na cirurgia, está estável, ainda tem 2, 3 horas de cirurgia. Então, você na gestão, quando você olha o hospital lá da sua sala, vê aquelas televisões com tudo, com os monitores, como é que está funcionando tudo, e você olha que tem alguém lá fora chorando, você fala, não, peraí, tem alguma coisa errada. Eu vou e desço. Oi, tudo bem? Como é que eu posso ajudar? Então, esse acolhimento muda, você precisa mudar. Você precisa realmente se colocar no lugar de cada família que está ali, porque cada um que está ali é muito importante, é o amor da vida de alguém que está ali dentro. E não pode não ter informação. Então, essa parte da gestão você vai mudando ao longo do tempo, você vai entendendo a importância de acolher cada família e cada paciente. E você vai aprendendo também, eu sou uma pessoa que é muito difícil dizer não. Eu tenho uma dificuldade imensa de dizer não para alguém. E você vai aprendendo que ao longo da jornada precisa existir o não. Necessário. O não é necessário, porque você, com uma visão como gestora, você não pode seguir exatamente o que está ali. Então, você vai parar, vai pensar, vai chamar a pessoa, vai conversar. Então, claro, elas já falaram tudo, a maior parte do que eu gostaria de falar, mas é essa parte da escuta, essa parte do acolhimento. Como a Camila falou aqui também, ouvir a comunidade. Semana passada eu chamei os líderes de comunidade, de todas as comunidades próximas ao hospital. É importante ouvirmos o que cada líder de cada comunidade tem, porque eles vão passar os problemas que estão acontecendo no hospital no momento que não tem uma gestão, no final de semana, numa madrugada. Então, dar ouvidos também aos líderes de comunidade, ao povo, ao pessoal da região, né? A todos. É isso. É dar ouvidos, ouvir cada um, acolher e fazer também ações sociais, campanhas de vacinação fora dali, não é só emergência, tentar também, junto com a clínica da família, fazer, né, um trabalho em conjunto e ajudar também, vacinar essas pessoas, né, acolher a todos. É isso. Essa gestão humanizada, hoje a gente fala, traz muito isso. Eu acho que é muito importante para mudar a visão do usuário também do SUS. Porque as pessoas, por mais que hoje a gente venha avançando, né, nessa tratativa, as pessoas ainda têm aquela visão do SUS lá atrás, né? Aquele SUS que você vai, que você não tem atendimento, que o médico olha de cara feia para você e te manda embora de qualquer jeito. Então é muito importante essa fala de vocês para poder mudar essa percepção. Eu já fui atendido nos 3 hospitais. No Souza foi o melhor, acho que foi no Salgado. E assim, e de fato, a experiência hoje em dia que a gente vem tendo é completamente diferente. Hoje é um ambiente muito mais acolhedor. Hoje você vai no hospital público e muitas vezes é muito melhor tratado do que no hospital particular. Ah, isso eu não tenho dúvida. E atendido mais rápido. E muito mais rápido. Muito mais. Então, assim, isso é muito importante, essa fala de vocês. Mas eu quero saber agora de vocês, assim, vocês são os maiores hospitais. Existem desafios dentro do hospital. Sim. Qual foi o maior desafio de vocês até hoje dentro das unidades? Então, o maior desafio dentro das unidades, qualquer unidade pública de saúde ou qualquer grande emergência, é você conseguir resolver as situações dentro da realidade de recursos que você tem. Você tem que ser capaz de organizar e construir uma estratégia para que aquela situação, aquele desafio, seja o melhor possível, você consiga chegar ao melhor resultado possível dentro das condições que você tem de trabalho, seja de condições profissionais, de material, do que você tem realmente de fato na estrutura do hospital. Eu acho que o maior desafio é liderar, né, com os recursos que você tem na realidade. Para mim, é isso. Vou passar para Camila. Eu vou ali pensando ainda, Paulo. Acho melhor. Não, mas setor público, a gente tem essa questão dos recursos, né? E junto agora a gente também tem as OSs que entram e ajudam, né? Tem essa compra facilitada dos materiais, então encurta o caminho. Então facilita também a gestão dos hospitais, né? Sandra agora tem Então, eu vou também, elogiar, Camila. Vou elogiar a Faz, maravilhosa, desde que entrou no meu hospital. Cadê a Estael? Deve estar por aí. Desde que entrou no nosso hospital, melhorou muito. Conseguimos, assim, praticamente triplicar o número de cirurgias. E a anestesista todos os dias no hospital, conseguimos
fazer todas as cirurgias, porque temos anestesista todos os dias, viramos referência em trauma, tanto para ortopedia quanto para neurocirurgia, e realmente essa parte de IOS, dessa parceria público-privada, isso é muito importante, melhora muito. Então, quando você fala de desafios, eu estou aqui pensando, né? Para falar. Lá no Souza a gente tem desafios assim que nos surpreendem cada vez mais, né? E para mim, sim, fazer um outro contraponto, isso que a Sandra colocou é verdade, é realidade, mas no Souza a gente tem um grande desafio que é ser referência para os acidentes com múltiplas vítimas, para as operações policiais. Então, quando você me pergunta qual foi o maior desafio que você vivenciou, eu tive um desafio no ano passado que foi no mesmo dia, a gente teve uma explosão na cidade, num determinado local, e a gente recebeu, né, num posto de gasolina, no entorno do Souza, a gente recebeu as pessoas que trabalhavam nesse posto de gasolina muito queimadas, né? Uma delas até com mais de 90% de corpo queimado, a outra também com queimadura numa área extensa. Nós recebemos 3 vítimas dessa explosão. E no intervalo de menos de 20 minutos, a gente começou a receber as vítimas de uma operação policial no entorno, né? Então, assim, eu já tenho uma sala vermelha pressionada, que os pacientes já estavam lá, já tinha pacientes na sala vermelha sendo vistos pelas equipes assistenciais, e né? Chegam 3 vítimas de uma explosão num posto de gasolina, e ainda chegaram mais 10 vítimas dessa operação policial. Então, assim, em fração de minutos, você muda toda a sua dinâmica, porque aqueles pacientes que já estão internados, já estão sendo tratados, precisam ser vistos, né? E chegam outros que têm uma urgência ainda maior. Então, assim, é o desafio você manter as equipes presentes, disponíveis, respondendo a tempo e hora. Porque quando chega pacientes com essa gravidade, segundo vai fazer a diferença ali, se ele vai viver, se ele vai ter um desfecho favorável, se ele vai ter uma qualidade aí de vida, ou se ele vai a óbito. Então, para mim, isso é super desafiador, porque você não tem como prever. E é por isso que a gente faz os treinamentos, porque a gente tem que estar preparado todos os dias. A qualquer momento, tudo pode acontecer nessa cidade que tem mais de 6 milhões de habitantes. É a cidade maravilhosa, é a capital do estado, é referência, né, para eventos, para grandes eventos, e tem uma população aí que tensiona pelo atendimento aqui. Então, quando a gente está no Souza e a gente escuta o barulho da ambulância e a segunda, desce todo mundo, porque a gente sabe que aquelas equipes que estão ali, os emergencistas, os plantonistas da Sala Vermelha, vão precisar de um reforço. Então, assim, para mim, o grande desafio é esse, é estar sempre preparado, com as equipes preparadas, todos a postos, que a qualquer momento, qualquer coisa pode acontecer. Ô, Paula, é uma administração com emoção, né? Que emergência com pressão. Porque emergência você acorda, tá tudo bem. Em questão de segundos, Pode dar tudo ruim. vira ali o caos, um acidente, não sei o quê, e lotou a sala vermelha, lota tudo. E você não sabe se vai ser uma explosão e a gente vai receber queimado, você não sabe se você vai receber baleado, você não sabe se vai, alguma comunidade vai desmoronar, né? Se vai ter algum Acidente de deslizamento, carro, se de vai ter acidente de moto. carro, de moto. É O que imprevisível. que vai acontecer? É imprevisível. Eu acho que isso da adrenalina que a gente gosta, que a gente precisa, isso exige conhecimento, isso exige engajamento, isso exige treinamento e muita coordenação. Tem aquele negócio que diz que é um dia de cada vez, mas no caso de vocês é 1 hora de cada vez. E 20 E segundos por 20 turno segundos todo tem um mundo. negócio na frente. Mas é mais ou menos assim, eu tô aqui pensando se eu tenho algum relato de algum dia em específico, mas eu acho que não. Eu acho que o maior desafio é sempre essa questão da violência, né? O Albert é a unidade do município que mais recebe vítimas por arma de fogo. Ali o território é um território extremamente violento, né? Você tem várias comunidades ali ao redor que são tomadas pelo tráfico, pela milícia. Então, todo dia a gente recebe baleados na nossa sala, vítimas de violência, mulheres vítimas de violência. E o profissional de saúde vai perdendo um pouco da humanização.
porque você vai vendo aquilo ali todo dia, né? Aquela pessoa, a mulher é violentada todo dia, é só mais uma, o baleado é só mais um, eu não sei se ele é bandido, se ele não é, então você precisa resgatar de todo mundo que aquilo ali é saúde e que a saúde precisa ser humanizada, né? Então, esse talvez seja o mais desafiador, porque nesse cenário de total violência dali do território, o profissional de saúde que vai ali se colocar, ele precisa estar muito disponível e muito consciente do que ele está vivendo ali, ele precisa ter muita coragem, porque também não é qualquer pessoa que vai entrar num cenário desse, né? E eu acho que na gestão a gente precisa trabalhar cada vez mais essa humanização, para não ficar uma coisa banal. Porque a tendência, infelizmente, é quanto mais corpos a gente chega em óbito, né? Como chega na Paula, chega no Albert, quanto mais pessoas violentadas, crianças violentadas, parece com o tempo que vai virando só mais um. E a verdade é que não é, né? É uma pessoa, é um ser humano, e a gente precisa cada vez humanizar mais esse atendimento, né? Humanizar cada vez mais esse profissional para ter um olhar ali de cuidado para aquela situação. É porque como vai vendo todo dia, né? Aquilo Exatamente. pra gente já vai, é comum, vai passar, é assim mesmo, todo dia eu tenho, e aquilo ali vai normalizando, e aí Então, Renan, mas não vai normalizando. A emergência é um lugar de dor, de vida, é um lugar de vida, mas é um lugar de dor também. Nós não nos acostumamos com a dor. Por várias e várias vezes eu vou conversar com as famílias e as lágrimas escorrem pelo meu rosto, porque é inevitável chorar. Um desafio muito grande agora, por tempo aconteceu, chegou uma menina jovem de 23 anos, uma ACS, trabalhava na clínica da família lá próxima do nosso hospital, por vítimas de violência, né? O ex-marido deu 2 tiros nela, queima-roupa, aqui no pescoço. E assim, é um grande desafio porque trabalha, né, na saúde, é jovem, é mãe, e aí você se depara com a mãe dela chorando, com a irmã chorando, e todo aquele desespero é um grande desafio você conseguir, né, resolver essa situação da melhor maneira possível, mas assim, é impossível não se emocionar. Ninguém se acostuma com a dor. A gente transforma a dor em ação. E aí a gente age, melhora aquela situação, resolve da melhor maneira possível, mas é inevitável se emocionar. É inevitável. Perfeito. Não é mais uma pessoa para estatística, né? É o amor da vida de alguém. Sim, A exatamente. gente, no SUS, tem que lembrar sempre Isso. disso, né? É sempre importante a gente estar lembrando, né? E eu queria um conselho de vocês, que vocês dariam para as mulheres, né? Que desejam assumir posições na gestão, voltada para a saúde, diante da trajetória de vocês, né? Do que vocês já contaram aqui para gente, né? Dessa sabedoria toda vocês teriam a falar? Qual o conselho, qual a dica que vocês poderiam estar dando? Coragem, amiga. Eu digo, estudem, se capacitem tecnicamente, profissionalmente e cheguem aonde quiserem. O lugar de mulher é o lugar da onde ela quiser. Se ela tiver disposição, foco, fé, determinação, nada nem ninguém vai segurar. Então, se capacite, né, estude e chegue aonde você quiser, porque o lugar é para todos. Hum. Então, eu acho que é isso que Sandra coloca, que Camila também coloca. É preciso ter coragem, é preciso ter pé, é preciso ter alegria, é preciso estar preparada. Preparada. A gente precisa fazer as formações e é preciso, quando Camila traz coragem, é verdade, a gente precisa ser forte, pensar naquilo, planejar o que quer e percorrer aí todo o caminho para você alcançar. Mas acho que você não pode ter medo, não pode ficar escutando por aí o que dizem, não pode se desmerecer, tem que estar bonita, tem que estar feliz, tem que estudar, né? Tem que ter certeza que você é importante, você faz a diferença na vida das pessoas e você pode ocupar o cargo que você quiser, seja ele qual for. E o que vai fazer a diferença é aquilo que você entrega de resultado. É aquilo que você entrega de verdade, é quem você é as pessoas que você engaja no seu time, são aqueles que estão juntos com você nos dias bons e nos dias ruins. Porque em todo lugar, né, seja na atenção primária, na atenção especializada ou na urgência e emergência, tem dias bons e tem dias ruins, né? E a gente precisa, enquanto mulher,
está preparada. Agora, a mulher chora? Chora. Mulher é forte? Mulher é forte. Mulher é competente? É competente demais, né? E precisa realmente estar cercada de uma equipe coesa, bem qualificada, ter clareza que a gente precisa estar sempre estudando, porque quem quer entregar melhor tem que estar sempre estudando, porque você precisa estar atualizada e segue em frente, segue seu coração que vai dar tudo certo. Exatamente. Eu Vai, acho que, Camila. na verdade, é seguir o propósito, né? Sim. Eu, por exemplo, nunca imaginei que seria diretora de um hospital, né? Acho que nem quis. Na hora eu falei, pelo amor de Deus, eu não, outra pessoa, né? A gente fica sempre, a gente se acha menor, né? Se acha Sim. incompetente e aí às vezes a vida mesmo te coloca numa situação para você perceber o quanto você consegue ir, né? Então, acho que é isso tudo que a Paula falou, que a Sandra falou, tem que se qualificar, né? Porque você tem que ter segurança daquilo que você está falando, mas também tem que ser muito resiliente, porque a gente toma muita porrada pelo meio do caminho, né? Então, a gente tem que aprender também a ser resiliente, né? Levantar a cabeça, seguir em frente. Mas é isso, a gente pode estar onde a gente quiser, né? E principalmente transformar a dor em ação. Se É. estudem, se capacitem, transformem a dor, qualquer tipo de dor, o sofrimento, em ações, que vocês vão chegar aonde vocês quiserem. Meninas, eu quero agradecer a presença de cada uma de vocês. Ah! Eu tinha É hora de dar tchau, Mas não vai faltar oportunidades para vocês voltarem. Foi um enorme prazer vocês terem arrumado um espacinho na agenda de vocês, que eu sei que é muito disputado para estar aqui. Um espação, É. realmente. Não Secretário seja de saúde deve estar humilde. nervoso agora com as 3 aqui, ó. Daniel, perdoa. Mas vocês querem deixar o arroba de vocês, o Instagram, as redes sociais, para o pessoal seguir? Pode Eu ir. quero deixar o do Souza Guiar. Sigam a gente lá, na maior emergência da América Ó. Latina. Arroba Souza Guiar. Acompanhe o que a gente faz de legal, deixem sugestões e dicas. E acreditem no Sistema Único de Saúde. Ele faz a diferença na vida das pessoas. Eu também quero deixar um recadinho para seguirem lá o Instagram do Hospital Municipal Salgado Filho. Podem seguir o meu profissional também, que é doutora.sandra_Melo. E a gente dá várias dicas, né, da saúde e os cursos que tem no hospital. Acreditem no SUS, o SUS é para todos, o SUS é o melhor sistema de saúde do mundo. É isso. Eu vou deixar também aqui o arroba Albert Schweitzer. É um pouco difícil, não vou soletrar, mas pode dar um Google. A gente vai colocar E aqui se embaixo. inscreve, né? Tem minha rede social também, Camila Conde, para quem quiser seguir. E é isso. E a gente tem mais seguidor do que o Souza Guiar. Por enquanto. Gostaria de agradecer muito a vocês, tá? Por terem comparecido, ter tirado um tempinho. E como Sandra falou, lugar de mulher é onde ela quiser. E vocês estão aqui mostrando na prática. Lugar de mulher também é lá na direção de grandes hospitais aí do Rio de Janeiro. Então, gente, muito obrigado por ter assistido a gente até aqui. Esse foi mais um Pode Ser. E não deixe de seguir a gente nas redes sociais, hein? Comenta, curta, compartilhe bastante com todo mundo, tá bom? E até o próximo episódio.